Olá, pessoal! Dando início ao item 1 do módulo 1 do curso de Fisiologia do Estresse, nessa aula falaremos sobre panorama celular. Então, aqui um pouquinho do que a gente irá abordar, o conceito de célula, as organelas e suas características e o funcionamento. Bom, começaremos abordando o conceito de célula em si. Todas as células de plantas têm a mesma organização eucariótica básica. Elas contêm um núcleo, citoplasma e organelas subcelulares. Todas essas envolvidas por uma membrana plasmática que define seus limites, bem como por uma parede de celulose. E a gente pode observar um pouquinho pela imagem todas as organelas distribuídas. A começar falando sobre a membrana plasmática. As membranas biológicas são bicamadas de fosfolipídios que contêm proteínas integrais, periféricas e ancoradas. As proteínas integrais estão embebidas na bicamada fosfolipídica, e algumas também estabelecem uma ligação cruzada com a membrana e a parede celular. As periféricas e as ancoradas estão ligadas à superfície da membrana. Todas as células são envoltas por essa membrana que representa seu limite, separando o citoplasma do seu ambiente externo. Essa membrana plasmática, através da permeabilidade seletiva, permite que a célula absorva e mantenha certas substâncias, excluindo outras. Várias proteínas de transporte, incorporadas na membrana plasmática, são responsáveis por esse tráfego seletivo de solutos, íons hidrossolúveis e pequenas moléculas não carregadas. A parede celular é uma estrutura típica das plantas, pela sua ocorrência exclusiva em células vegetais. Ela é uma camada muito resistente, flexível e ocasionalmente rígida, que possibilita a ocorrência de turgidez no sistema osmótico das células, fator que possibilita a não ocorrência da plasmólise, que é a ruptura da célula devido ao aumento de líquido em seu interior. Isso em plantas e alguns protozoários, bactérias e fungos. Depositada externamente à membrana plasmática, ela garante proteção às células, além de resistência e sustentação. O núcleo é a organela que contém a informação genética responsável pela regulação do metabolismo, do crescimento e da diferenciação da célula. O restante da informação genética das células está contido em outras duas organelas, o plastídio e a mitocôndria. Nisso, o núcleo é o local de armazenamento e replicação dos cromossomos, estruturas constituídas de DNA e suas proteínas associadas. Coletivamente, esse complexo DNA-proteínas é conhecido como cromatina. Em geral, o comprimento linear da totalidade do DNA em qualquer genoma da planta é milhões de vezes maior que o diâmetro do núcleo em que se encontra. Então, para solucionar o problema de compactação do DNA cromossômico no núcleo, segmentos da dupla hélice de DNA enrolam-se duas vezes em torno de um cilindro sólido de 8 moléculas de proteínas histonas, o que forma um nucleossomo. Ao redor do núcleo encontra-se o citoplasma, que é uma região interna da célula que é definido como conjunto que comporta todas as organelas, com o citoesqueleto suspenso nesse citosol. Ele abrange a fase hidrossolúvel e coloidal e é situado no interior da membrana plasmática, mas que exclui o nucleoplasma, que é o compartimento interno do núcleo delimitado por uma membrana em eucariotos. O retículo endoplasmático, dividido entre liso e rugoso, é uma organela membranosa constituída por túbulos e cisternas interligados. É uma associação entre uma extensa rede de túbulos, que é contínua com o envoltório nuclear, e que tais túbulos unem-se formando uma rede de polígonos e sacos achatados, que são as denominadas cisternas. Os túbulos espalham-se por toda a célula, formando associações muito estreitas com outras organelas. O retículo endoplasmático percorre o citoplasma das células eucariontes e possui as seguintes funções divididas em duas classificações. A região do retículo que apresenta muitos ribossomos ligados à sua membrana é denominada retículo endoplasmático rugoso, classificação 1, pois os ribossomos conferem um aspecto granuloso ao retículo quando visto em micrografias eletrônicas. O retículo sem associação de ribossomos é denominado retículo endoplasmático liso, classificação 2.
A distinção entre retículo liso e rugoso, algumas vezes, é relacionada com mudanças na forma do retículo, com o retículo rugoso contendo cisternas e o liso sendo tubular. No retículo liso, a função é de produção de lipídios, enquanto que, no retículo rugoso, a sua função está interligada à síntese de proteínas, associada aos ribossomos. A rede do retículo pode, portanto, ser uma rede de comunicação entre organelas de uma célula, ao mesmo tempo em que serve como um sistema de síntese e distribuição de proteínas ou lipídios. Nesse âmbito, as substâncias produzidas pelos retículos endoplasmáticos são armazenadas e transportadas pelo complexo de Golgi. O complexo de Golgi é uma organela relacionada à secreção de substâncias, como uma pilha polarizada de cisternas, com as cisternas mais espessas no lado cis ou face de formação, a qual recebe túbulos ou vesículas do retículo endoplasmático. Pelo controle do número dos corpos de Golgi, as células vegetais podem regular sua capacidade de secreção durante o crescimento e a diferenciação. Cisternas diferentes em um único corpo de Golgi possuem diferentes enzimas e diversas funções bioquímicas, dependendo do tipo de polímero que será processado, se os polissacarídeos para a parede celular ou glicoproteínas para a parede celular ou vacúolo. As diferentes enzimas envolvidas na biossíntese de polissacarídeos são encontradas em partes distintas do corpo de Golgi. O envio de membranas e seus conteúdos para o corpo de Golgi, a partir do retículo endoplasmático, ocorre em sítios de saída, no retículo endoplasmático, e a rede trans do Golgi interage com a membrana reciclada vinda da membrana plasmática. Concluindo, é constituído por vesículas achatadas, que na fase de maturação do complexo golgiense, utilizam-se da união de lisossomos formados em suas paredes. Isso pode levar à formação de corpos maiores, tal como vacúolos digestivos. Os vacúolos, por sua vez, são organelas que contêm a seiva vacuolar, composta de água e solutos. O aumento de volume de células vegetais durante o crescimento ocorre inicialmente pelo aumento da seiva vacuolar. Um grande vacúolo central ocupa aproximadamente 95% do volume celular total em muitas das células maduras. Algumas vezes, há 2 ou mais vacúolos centrais, como no caso de certas pétalas que apresentam vacúolos pigmentados e não pigmentados. A possível variação do tamanho e na aparência dos vacúolos sugere a diversidade de forma e função do compartimento vacuolar. Algumas das variações são provavelmente decorrentes das diferenças no grau de maturação do vacúolo. Nisso, a membrana do vacúolo, o tonoplasto, contém proteínas e lipídios, que são sintetizados inicialmente no retículo endoplasmático. Íons inorgânicos, açúcares, ácidos orgânicos e pigmentos são apenas alguns dos solutos que podem ser acumulados nos vacúolos, devido à presença de diversos transportadores específicos de membrana. Pulando para a próxima organela, temos as mitocôndrias. Elas são o sítio de respiração celular, processo no qual a energia liberada pelo metabolismo do açúcar é usada para a síntese de trifosfato de adenosina, ATP, a partir do difosfato de adenosina, ADP, e do fosfato inorgânico, PI. Independente da forma, todas as mitocôndrias apresentam uma membrana externa lisa e uma membrana interna altamente dobrada. A membrana interna contém uma ATP sintase, que utiliza um gradiente de prótons para sintetizar ATP para a célula. Esse gradiente de prótons é gerado pela cooperação de transportadores de elétrons, a cadeia transportadora de elétrons, que está embebida na membrana interna e é periférica a ela. As dobras da membrana interna são denominadas cristas. O compartimento delimitado pela membrana interna, a matriz mitocondrial, contém as enzimas da rota do metabolismo intermediário, denominado ciclo do ácido cítrico. A matriz também apresenta uma região especial, o nucleóide, que contém o DNA mitocondrial. Bom, os cloroplastos. Além das membranas interna e externa, os cloroplastos têm um terceiro sistema de membranas, os tilacoides. Uma pilha de tilacoides forma um grânum, plural, grana. As proteínas e os pigmentos, clorofilas e carotenoides, que atuam nos eventos fotoquímicos da fotossíntese,
estão embebidos na membrana do tilacoide. Os grana adjacentes estão conectados por membranas não empilhadas, as lamelas do estroma. O compartimento fluido ao redor dos tilacoides, denominado estroma, é análogo à matriz da mitocôndria e contém a proteína mais abundante do planeta, a rubisco, a proteína envolvida na conversão do carbono, do dióxido de carbono em ácidos orgânicos durante a fotossíntese. A subunidade maior da rubisco é codificada pelo genoma do cloroplasto, enquanto a subunidade menor é codificada pelo genoma nuclear. A expressão combinada de cada subunidade e outras proteínas, por cada genoma, é necessária para que o cloroplasto cresça e se divida. Seguindo, a organela peroxissomo. Diferentemente do complexo Golgi, ela forma vesículas arredondadas. Ela é responsável pelo armazenamento de enzimas que catalisam a degradação do peróxido de hidrogênio, água oxigenada, substância tóxica para as células, responsáveis pelos radicais livres, as denominadas espécies reativas de oxigênio, EROS. A planta tem uma grande linha de defesa contra esses radicais, com as enzimas antioxidantes, catalase, superóxido dismutase e peroxidase. Essas enzimas são responsáveis por combater as espécies reativas de oxigênio, de modo que a superóxido dismutase atua na primeira linha de defesa, convertendo radicais de superóxido, O2-, em água oxigenada. O oxigênio singleto é o módulo molecular excitado, produzido pelos fagócitos, com ação e indução luminosa e reações catalisadas pelas peroxidases. Seguido pela peroxidase, a qual utiliza a água oxigenada como doadores de elétrons em compartimentos extracelulares, e posteriormente a catalase, que utiliza os peroxissomos para finalizar a conversão das espécies reativas de oxigênio. Típicos de células vegetais, os peroxissomos desintoxicam as células. Também as células das folhas e das sementes em germinação possuem peroxissomos especiais, conhecidos como glioxissomos, estruturas atuantes em reações ao longo do processo da fotossíntese das plantas, como poderá ser visto no item 4 desse módulo do curso. Aqui um pouquinho do resumo do que foi visto na aula, a gente pôde abordar um pouco da definição de célula, o funcionamento das organelas, as suas características e suas respectivas funções.